Oi, gente, Simone Santos aqui, mais uma vez com vocês. Hoje eu quero trazer uma experiência que eu tive, né? Uma quebra de crença que eu tive. Eu quero compartilhar com vocês. De repente isso pode ser útil para você também, que tem algumas objeções aí, alguns pontos de vistas fixos com relação a alguma coisa e pode estar deixando de evoluir, de crescer por conta disso, tá? Eu quero trazer a história hoje aqui sobre a minha queda linda vibracional, tá? Sabe que nesse perfil aqui eu compartilho criação intencional da realidade, falo muito sobre a mente, sobre tudo aquilo que a gente emite, né? A vibração que a gente está emitindo vai entrar em ressonância com aquilo, com mais disso, e isso vai se repetir na nossa vida, né? A gente vai entrar em ressonância com a vibração que a gente está emitindo, e mais disso vai vir para nossa vida. E foi o que aconteceu comigo. No final do ano passado, em dezembro, eu tava numa vibração altíssima, tá? Eu conheci pessoas que eu consegui elevar, né? Que o contato com essas pessoas, com as histórias dessas pessoas, me elevava a vibração. Então, muita coisa boa materializou. Coisas que eu não esperava começaram a acontecer na minha vida. E eu atribuo isso, obviamente, ao aumento da minha vibração. Por eu estar super bem, por eu estar em bem-estar, por eu estar com fé no futuro, né? Tudo aquilo que envolve as altas vibrações e desbloqueou um monte de coisa que há anos estava parada na minha vida. Só que em determinado momento eu perdi o controle dessa energia que eu estava emitindo. Eu deixei fatos externos me afetarem a tal ponto de o carro descer a ladeira desenfreado, né? Como o Abraham fala, que quando a gente tá querendo manter a nossa vibração elevada, é como se fosse um carro numa ladeira. O carro tá parado lá em cima. Quando ele começa a se mexer, querendo descer a rampa, e você para ele, é muito mais fácil do que você querer parar o carro no meio da ladeira, já no embalo, já naquela velocidade. Você não consegue, tá? E eu perdi a linha, né? Eu perdi a deadline, né? A linha limite daquele carro descendo. Eu fui me entregando a situações que nem eram pra me abalar, assim. E aí eu fui olhando tudo pelo lado negativo e, gente, é impressionante. Quem tá vivendo isso, né, quem tá desperto pra algumas coisas, percebe o quanto a tua vida muda, tá? Quando você muda a tua vibração. Os eventos que começaram a me acontecer eram coisas hiper negativas, sabe? Assim, coisas, briga de vizinho, não sei o que no carro, não sei o que lá, o filho não sei de quem brigou com o teu filho. Coisas que nunca aconteceram, começaram a acontecer, assim, uma atrás da outra. E eu comecei a deixar o carro descer a ladeira com altíssima velocidade, gente. Não percebi. Me deixei levar, né? Ou então acreditei que em algum momento alguma coisa ia acontecer, sim, porque eu estou nesse processo de aprendizagem, né? E a gente volta aos velhos hábitos mentais de vez em quando, se a gente não estiver atento. Eu esperando que alguma coisa viesse de fora para elevar minha vibração. E jamais acontece isso. Tudo que acontece na nossa vida parte de dentro, tá? A forma como a gente reage às coisas que acontecem, não são as coisas que acontecem que definem a nossa vida. É muito clichê essa frase, eu sei, mas é pura verdade, gente. A gente não pode depender de fatores externos para ser feliz ou não. E eu me deixei levar. Então, gente, começaram a acontecer coisas extremamente negativas, até pessoas que eram minhas amigas, eu comecei a bater de frente, a me afastar, a brigar. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu comecei a perceber que aquilo não estava legal, que aquilo não estava bem, não estava me fazendo bem, mas eu não conseguia, mesmo com o meu arsenal do bem-estar, com as coisas que eu sei que me fazem bem, ouvir música, ler livro, ver vídeos inspiradores, assistir vídeos dos meus mentores ou áudios, enfim, nada. Eu não tinha paciência pra nada, Eu começava a ouvir música, que saco, desligava. Eu ia ver um vídeo de uma pessoa que em outra ocasião levava minha vibração, eu comecei, que saco, não quero isso. Então, gente, eu comecei a realmente cair, a minha vibração cair e entrar na matrix de corpo e alma, sabe? Tudo começou a dar errado. Eu não sabia mais o que fazer e eu comecei a questionar, né, a fonte. Como que alguém que esteja nesta situação que eu estou, neste tipo de vibração, sai disso? Porque pelos meus próprios meios eu não estava conseguindo. E eu sabia que eu precisava dar um jeito nisso, né? Eu não posso deixar me levar porque sei lá onde eu ia parar, né? Quando a gente tá consciente, quando a gente já tá desperto, gente, é diferente de quando a gente ainda tá dormindo na Matrix, tá? Porque as coisas começam a acontecer de forma acelerada. Então eu falei assim, não, eu vou parar, o que que eu vou fazer? O que que eu não tô conseguindo enxergar, né? Pra que eu
posso utilizar para elevar minha vibração, porque essa foi uma das minhas resoluções de início de ano, manter minha vibração elevada como prioridade. Então, o que eu posso fazer? Eu sozinha, com os meus métodos, com as minhas técnicas, né? Vocês sabem que eu sou do ponto de vista que não é necessário técnica para você criar a sua vida. Eu já criei muita coisa sem técnica, mas eu comecei a enxergar que a maioria das pessoas podem estar dormindo na Matrix justamente por não perceberem que existem métodos, processos, pessoas que podem ajudá-las a mudar a vida delas, sabe? E essa coisa de eu ser autodidata, de querer descobrir tudo sozinha, lendo livro, às vezes não funciona. A gente precisa pedir auxílio externo. A gente precisa pedir ajuda. É como se fosse isso, gente. Eu tivesse uma doença e eu lendo livros médicos, querendo me descobrir um remédio para mim, uma forma de curar, só lendo livros de medicina, né? Não faz sentido. A gente tem que ser humildes e entender que a gente está num mundo colaborativo, né? Tem pessoas que podem nos ajudar. E eu tava nessa neura de eu mesma conseguir sair dessa confusão vibracional em que eu me meti, né? Ou que eu me deixei levar. Pois bem, então foi quando eu resolvi fazer uma terapia holística, né? O que estava falando ali no momento, né, comigo, naqueles meses ali, era a barra de Access. Eu tive acesso a essas pessoas que eu admirei e eu realmente desbloqueei coisas na minha vida. São pessoas que são facilitadoras, né, de Access. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso e tal. Eu falei assim, não, eu vou, né, já que vamos mudar o meu ponto de vista, né, já que eu acho que eu não preciso de nada externo, vamos mudar o meu ponto de vista. Eu vou testar, né? Vamos lá, então. Eu vou marcar uma sessão, atendimento com uma pessoa que faz esse processo das barras de Access, né? E vamos ver, né? Vamos deixar levar, vamos por um caminho novo e ver o que acontece, né? E aí foi, gente. No primeiro dia eu marquei com ela e não pude ir. Eu tive um imprevisto e não pude ir. Aí eu falei, gente, será que é a minha mente já me sabotando, né? Porque conhecendo a mente, né, a gente percebe. Será que é a minha mente me sabotando? Bom, aí eu marquei com ela o horário mais próximo possível, seriam uns 3 dias depois, porque eu não queria deixar a minha mente me dominar. Eu não queria deixar ela começar a contar historinhas pra mim, dizendo que não precisava daquilo, que aquilo era inútil, era um gasto de dinheiro inútil, que não precisava e tal. Não queria, não deixei. Marquei logo pro horário que ela tinha disponível próximo, né? E fui, gente. E como assim, eu fui aberta, né? Fui querendo descobrir, querendo entender, realmente com a mente aberta para novas coisas. E posso dizer que eu saí de lá no mínimo, relaxada, tá? Por que eu tô falando no mínimo, né? Porque as coisas acontecem. Quando é a nível energético, vibracional, você não vê ali você não vê estrelas caindo, anjos descendo do céu com harpas, tá? As coisas são bem sutis. As coisas vão acontecendo e você nem vai percebendo. Muitas vezes você percebe só depois de um tempo, né, que você teve atitude diferente. E foi o que aconteceu naquele dia que eu fui atendida com barras de Access, né? Eu saí de lá relaxada porque, obviamente, né, todo o processo faz você ficar... você fala um pouco da sua vida, do que está acontecendo, troca ideia ali com a terapeuta, e aí ela aplica a barra em você, e aí você sai no mínimo ali relaxado, né? Se você conseguir se envolver ali no momento, você sai relaxado. E aí, gente, aconteceu uma coisa que logo na hora que eu estava lá, sendo atendida, né? Acabou o atendimento, eu fui pegar o meu celular e vi uma mensagem de um problema, né, daqueles que já estavam acontecendo, né, quando eu estava em baixa vibração, que eu não conseguia controlar. E eu falei com ela do que tinha acontecido. E ela começou a falar comigo, olha, não, você pode ter um ponto de vista diferente com relação a isso, um comportamento diferente, nada precisa ser levado tão a sério, e não sei o quê. E eu nervosa, né, eu preocupada com aquela questão. Pois bem, saí de lá. No caminho de lá até a minha casa, eu fiquei pensando, eu estava relaxada, e eu fiquei pensando claramente, né, eu poderia rodar a baiana, falar um monte de coisa, ficar um clima meio pesado, como estava acontecendo ultimamente, ou simplesmente chegar lá, resolver e acabou. Eu tinha essas duas opções. Eu vim pensando isso no caminho, né? Chegando em casa, eu assumi, né? Eu fui levada a ir pelo segundo caminho. Eu simplesmente fui lá e resolvi a questão sem falar nada, de boa. E ficou tudo bem, né? Eu mirabolando as coisas na minha mente, pensando, não, eu vou rodar a baiana, eu vou falar um monte de coisa e tal, não sei o quê.
nem precisou daquilo, tá? A coisa se resolveu tão facilmente, tão rapidamente, gente, como a facilitadora, né, tinha conversado comigo e tal, e eu realmente, foi muito fácil, muito tranquilo, né? No dia seguinte, até aconteceu uma situação semelhante, eu agi eu brinquei, né, e com as pessoas envolvidas, as pessoas riram e tal, e assim, ficou um clima tão tranquilo, tão em paz, que eu falei assim, gente, olha só como é importante a gente se conhecer, né? Como é importante a gente manter um estado emocional tranquilo, neutro, em paz, elevado, né? Que a gente reage às coisas da vida de uma forma que aquilo, se for problema, aquilo se dissolve, né? E se for algo bom, aquilo amplifica, né? Porque a gente está numa boa vibração. Então, se a gente está numa boa vibração, entra em ressonância com mais disso na nossa vida, né? E mais disso é atraído pra gente. E aí eu fiquei pensando, olha, como o atendimento nela já começou a me fazer efeito, né? Eu tive uma atitude completamente diferente da que eu teria se eu ainda estivesse naquela vibe negativa. As coisas ficaram bem, boas, tranquilo, não tive nenhum problema com nenhum vizinho, nem nada, que era questão aqui no prédio, e a vida começou a fluir, gente. Aí eu comecei a perceber as nuances da minha mente, sabe? No dia seguinte, eu tava pensando numa pessoa que me desagradou, e aí eu tava remoendo aquilo na minha mente, tava ficando com raiva, e aí a minha mente encerrou aquele assunto com aquela pessoa, buscou um assunto com outra pessoa que já tinha acontecido há séculos atrás, e aí na mesma hora eu pesquei o que a minha mente estava querendo fazer. A minha mente, gente, ela estava viciada naquela emoção, entende? A gente fica tanto tempo no negativo, a gente fica tanto tempo em baixas vibrações, que todos os sentimentos, todos os acontecimentos relacionados àquele sentimento vão começar a vir à tona na sua cabeça, para te manter naquela emoção que o teu corpo está viciado, né? Se é raiva de alguém, alguém te fechou na rua, você brigou com o teu chefe, e tá remoendo aquilo, logo depois a tua mente já vai lembrar de uma ocasião que tu brigou com teu filho, com teu marido, com a tua esposa, que traz à tona a mesma emoção de raiva, e aquilo vira uma bola de neve, gente. Os teus comportamentos, a tua vibração começa a baixar, descendo a ladeira mesmo, tá? Se você não estiver desperta para isso, que a sua mente faz com você desce a ladeira mesmo e a sua vida se torna um inferno. E a partir do momento que você tá entendendo o que a sua mente quer fazer, né? Quando aconteceu isso, eu falei assim, peguei ela no pulo, né? Falei assim, danadinha, você tá querendo trazer outra situação que me traz o mesmo sentimento, a mesma emoção, né? Não, aqui você não se cria, não. Eu falei isso com ela, eu comecei a rir, e aí as histórias cessaram na mesma hora, gente, assim, foi muito engraçado. E eu falei, gente, olha só como faz a diferença realmente a gente buscar uma ajuda externa, né, pra a gente ou conversar sobre assunto, ou ficar numa energia diferente, buscar uma energia diferente com outra pessoa, né, que seja da sua confiança, que seja, que você sabe que vai te ajudar, né, não vai conversar com uma pessoa que tá vivendo a mesma coisa que você, né, que senão vão estar em ressonância ali, vão criar mais ainda disso. Mas quando você busca uma nova pessoa, uma nova energia que vai te dar uma visão diferente, quando você se abre para novas oportunidades, para novas coisas entrarem na sua vida, sutilmente você começa a perceber a mudança. Então, meu recado para você, o que eu queria que você entendesse hoje, que fez muito sentido para mim, gente, é isso. Não achar que você pode dar conta de tudo sozinho, tá? Quando você tá em um determinado nível de evolução, de despertar, né? Você consegue muita coisa, pegar a tua mente no pulo do gato e alterar a tua vibração, aquilo que você está emitindo. Mas, mesmo assim, tem horas que não tem como mais. O carro já está descendo embalado na ladeira e você não tem como segurar ele. Você precisa, sim, pedir ajuda, tá? Não é vergonha nenhuma, não é humilhação, não é andar para trás, tá? Porque todo mundo, ou se você vê hoje, os grandes mentores, os grandes gurus, tiveram mentores, tiveram gurus que, por sua vez, tiveram outros mentores. Então as pessoas elas precisam, sim, das outras pessoas, pessoas que ajudem ela, né? Pessoas que vão agregar na vida delas. Foi isso que eu permiti na minha vida, né? E deu muito resultado. E os frutos disso, né? Eu vou fazer até um outro vídeo falando sobre isso, que eu comecei a entrar em contato novamente
com meus amigos superiores, a minha egrégora de luz, o meu mentor espiritual, né, meu eu superior, e recebi alguns insights interessantíssimos que eu vou fazer sobre milagres, tá? Mas esse é um próximo vídeo. Então, nesse período que eu tava pra baixo, que eu tentava buscar a fonte, eu tentava me conectar com o meu eu superior, eu tentava entender, mas eu não escutava nada. Eu não via nada, eu não sentia nada. Eu falei, gente, será que Deus me abandonou? Sabe, eu comecei a pensar assim, não, eles me abandonaram, não sei o quê. Mas não, gente. Ninguém, a fonte, Deus, os teus mentores, a tua luz, a tua centelha divina não te abandona, não existe, não tem como, tá? Não tem como romper essa ligação. O que acontece é que quando a gente tá numa vibração baixa, a mensagem que eles enviam para nos ajudar não consegue chegar até nós, justamente pelo desalinhamento da vibração, tá? Eles estão tentando falar conosco, Deus está tentando falar com a gente, nos ajudar, mas a gente está assim, ó. A gente está numa vibração tão baixa que a gente não conecta a eles, tá? Então, para ouvir a resposta dos seus mentores, de Deus, da sua fonte, da sua centelha divina, você precisa se alinhar, você precisa se elevar a mesma vibração da tua centelha para poder você ser orientado no caminho certo, tá? Então não hesite em pedir ajuda. Hoje fez tanto sentido para mim isso que eu fiz uma formação, né? Decidi me formar terapeuta holística também, terapeuta Ágata, que trabalha essa questão vibracional. Tanto que eu percebi a necessidade de pessoas que estão naquele nível que eu tava de negatividade e não conseguem sair, tá? Então por isso que eu resolvi me profissionalizar e ajudar as pessoas que realmente precisam, que sentem a necessidade de elevar a sua vibração, de entrar em ressonância com as respostas que precisam para sua vida. Bom, espero que esse vídeo tenha realmente ajudado você, feito cair algumas fichas, alguns insights, e fazer você buscar. Se você não consegue sozinha, vai acompanhado, procura ajuda de um profissional, que isso faz toda a diferença no seu caminhar, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!